Today is a sweet day, enjoying my time alone. Como diz aquele meme, sabia? Não sabia? Pois é, agora você tá sabendo. Já fiz esse passeio não uma, mas duas vezes e estou me preparando para fazer a minha terceira vez. Sou apaixonada mesmo nesse passeio. E hoje estou aqui para te dar algumas dicas e informações úteis caso você também queira fazê-lo. Esse passeio maravilhoso é o passeio da Serra do Mar entre Morretes, Curitiba, Morretes, no estado do Paraná. Além da paisagem ser belíssima, juro, você vai ficar impressionada com a beleza da Serra do Mar. Se você der sorte de ser um belo dia ensolarado, já é uma das coisas aí que você deve ir sabendo. Se você pegar um dia de chuva, um dia nublado, você não vai ter aquela vista tão linda, tão maravilhosa quanto no dia de sol. Mas, mesmo assim, é um passeio muito bonito. Você vai atravessar o coração da Mata Atlântica. Esse passeio você faz com a Serra Verde Express. Você pode tanto sair de Curitiba para Morretes, como sair de Morretes para Curitiba. Qual que é a diferença? De Curitiba, ele sai às 8h30 da manhã. Em algumas datas específicas, as litorinas, que é a categoria de luxo, ao invés de vir junto com o resto do trem às 8h30 da manhã, ela sai uma hora depois, às 9h30. O passeio dura aproximadamente de 4 a 4 horas e meia. Quer dizer, ele chega em Morretes normalmente das 11h50 por aí, meio-dia e 30, máximo até 1 hora da tarde, aí tá ainda meio que no tempo normal. E você tem a opção de comprar apenas a passagem do trem, ou você pode também comprar um pacote já com a banda de retorno, com almoço incluso. Tem outros passeios ali dentro da cidade de Morretes, para Antonina, você pode ir para a Ilha do Mel, para as praias, tem várias opções. Ou você pode retornar por conta própria, seja de ônibus, seja de táxi, e se der sorte de achar um Uber ali perdido na cidade que veio trazer alguém, beleza. Mas em Morretes não tem Uber. Então já é uma coisa você levar em consideração caso você decida retornar por conta própria. Não pode vir contando com o Uber que não vai ter. Já se você decide fazer de Morretes para Curitiba, o trem parte às 15 horas, começando o embarque às 2h25, 2h30 aproximadamente, dependendo da sua categoria. O trem atualmente conta com 28 vagões, dividido em 4 categorias. A categoria econômica, a partir de R$ 70, não vou focar aqui muito em valores, por quê? Porque isso pode mudar a qualquer momento. Então, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link, né, do site da Serra Verde Express, que é a empresa, né, encarregada de fazer esse passeio. E quando você decidir fazer, você entra lá e vê direitinho a melhor opção para você com valor atualizado. Então, no momento, e isso a partir de R$ 70, começando pela categoria econômica. Importante, essa categoria econômica você compra unicamente nas estações, seja em Curitiba, seja em Morretes, mas direto na estação. Você não vai conseguir comprar pelo site. Depois vem a categoria turística, seguida pelas boutiques e por último temos as litorinas luxo. E aí vem a pergunta de milhões, tá? Mas e qual que é a diferença entre elas? O que compensa mais? Vamos explicar um pouco. A categoria econômica, ela não tem guia. Você até vai ter um guia lá durante o passeio, mas não é para contar a história da serra, não é para explicar os pontos, para falar onde que vocês estão passando, nem nada disso. É mais para cuidar de você se comportar e de você não colocar a cabeça para fora, mão para fora, evitar que você tenha aí
ou um acidente ou que perca objetos, porque o trem ele não para você pegar, você vai perder. Pode ser celular, pode ser câmera, pode ser drone, você vai perder. Nessa categoria, o banco é aquele banco convencional de ônibus de plástico, aquele azul, sabe? E você vai ter a opção de comprar aí algumas lembranças que eles oferecem, água, cerveja ou refrigerante. Mas, por enquanto, só no dinheiro, então vai preparado. E esse banco, ele não vira. Então, se você pegar essa categoria de Curitiba para Morretes, você vai vir de frente ao percurso. Se você pegar essa categoria de Morretes para Curitiba, você vai de costas para o passeio. Sinceramente, eu não senti diferença. Já fiz na categoria econômica e já fiz na categoria turística. E, assim, para mim, isso não fez diferença. Já na categoria turística, você vai ter sim um guia de turismo lá, não só para cuidar de você se comportar, mas também para contar a história da serra, para contar sobre os pontos que vocês vão passando direitinho, fala ponto por ponto, cada atrativo turístico e vai explicando aí toda a história. O banco da categoria turística já é um banco mais confortável, que ainda ele vira. Então, independentemente de se você pegar Curitiba Morretes ou Morretes Curitiba, você vai conseguir estar sempre de frente para o percurso. Nessa categoria, você ganha ou uma água ou um refrigerante e uma caixinha com um lanchinho. Simples, mas já está valendo. Daí para frente, você vai ter a opção de comprar água, refrigerante, a sua cervejinha, só lembre-se, só no dinheiro. Na categoria boutique, além de você ter aí um guia de turismo para contar a história, explicar o passeio e tudo mais, você pode optar por solicitar um guia de turismo bilíngue, dependendo do seu idioma. Caso você não fale português, você só deve fazer isso com antecedência e não esperar o mesmo dia do passeio, porque senão talvez não vai ter a disponibilidade. E esses vagões, a partir da categoria turística, incluindo também a próxima, que é a Litorina Luxo, elas já têm uma decoração temática. Então você vai poder escolher aí qual decoração, né? Qual vagão, dependendo da decoração que você gostar, você quer viajar. Não sendo possível em nenhuma das categorias você escolher a poltrona, é poltrona marcada e o sistema ele assina a poltrona automaticamente na sequência. E aí vem a próxima pergunta de milhões. Ah, mas qual lado que é melhor? Que falam com o lado direito, que falam com o lado não sei o quê. Gente, o passeio é maravilhoso independentemente do lado que você sentar. Tem atrativo turístico dos dois lados. E se você escolhe uma categoria acima da econômica, quer dizer que você vai ter lá o guia de turismo, ele vai falar tudo, gente. Ele vai avisar, ó, agora é para olhar para o lado direito, agora é para olhar para o lado esquerdo. Pessoal, estamos chegando no ponto X. Tem lugar que o atrativo você passa tão rápido, mas é tão bonito, que o guia, ele já fala assim, gente, prepara o celular, prepara a câmera. Se você não tiver já assim, prontinho, para o lado direito ou para o lado esquerdo, vai passar e já era, não vai dar nem tempo. Então, por essa parte, pode ficar tranquilo. As categorias boutique, inclusive, elas têm varanda, o que quer dizer que você pode se desplaçar no vagão, de um lugar para o outro, de um lado para o outro. Já nessa categoria, você não tem apenas um banco, você tem mesa ou cabine, dependendo do vagão que você escolher para viajar. Porque aí você já tem serviço de bordo mais completo, você ganha um lanche já melhor do que o lanche da categoria turística e você tem bebida à vontade, água, refrigerante, cerveja, já incluso aí na tua passagem. E por último, temos a categoria das litorinas luxo. Elas também têm uma decoração temática dependendo do vagão no qual você escolher viajar. Lá você também conta com o guia de turismo. De igual forma, a categoria anterior, você pode solicitar um guia de turismo bilíngue, caso você não fale português, com antecedência.
E além de você ter aquele lanche um pouco mais elaborado, um pouco melhor, e de ter também a bebida à vontade, você é recepcionado com uma taça de espumante. As litorinas luxo são os únicos vagões que têm ar acondicionado. Então, as janelas delas não abrem. Ai, mas qual que é a melhor categoria? As litorinas luxo, porque tem ar acondicionado, porque o espumante, porque isso, porque aquilo. Vai depender do que você gostar. Para mim, por exemplo, que sou uma pessoa que gosta da natureza e que a intenção do passeio é aproveitar a natureza, eu não gosto da litorina luxo. Em breve eu vou fazer numa das boutiques que assim é um vagão, gente, que para mim é um sonho. Chama-se Barão do Cerro Azul, apenas de Curitiba para Morretes. Ele é o último na composição. Só que diferente das outras boutiques, a varanda dele não é na lateral, não é no meio do vagão, está no final. Então, de Curitiba para Morretes, viajando nesse vagão, você pega uma panorâmica da serra. Só você precisa comprar com antecedência. É um vagão assim que se você não comprar 2, 3 meses antes, dependendo da época do ano que você quiser viajar, se for feriado, se for temporada alta, se não é comprando com esse tempo de antecedência, você não consegue viajar. De Morretes para Curitiba é mais tranquilo, você consegue comprar na hora, se não é feriado, se não é uma temporada alta, ou mesmo na temporada alta, dentro de dia de semana, assim, sabe, que é um pouco mais tranquilo, repito, você consegue comprar na hora. Só que de Morretes para Curitiba, esse vagão que eu acabei de falar, ele não é o último na composição, então é só de Curitiba para Morretes que você pega a panorâmica da serra nesse vagão. Curiosidades: embarca moto e embarca pet, isso mesmo. No bagageiro embarcam até 6 motos ou bikes. Então, se você é da galera aí, dos motoqueiros ou das bikes, você vai conseguir aproveitar muito. Tem muita gente que faz o trajeto Curitiba, Morretes, desce em Morretes, pega a bike e vai embora para um outro lugar. Mesma coisa com a moto. E tem muita gente que prefere descer, pelo menos no caso da bike, né? Desce de bike e aí sobe de trem, porque, bom, é bem mais tranquilo a descida do que a subida, né? Paga uma taxa pelo embarque da moto ou da bike, mas não é nada demais, nada do outro mundo. Só fica esperto porque embarca bem antes. De Morretes para Curitiba, que a partida do trem é às 15 horas, as motos e as bikes embarcam às 14 horas. Já de Curitiba para Morretes, se não me engano, é às 6h30. Então, você precisa ficar aí já sabendo que precisa chegar bem antes. E a informação de Curitiba para Morretes, que acabei de falar, confira no site, porque falei, acho que isso, se não me engano, já de Morretes para Curitiba, tenho certeza absoluta que é às 14 horas. E como disse também, embarca Pet. O vagão número 25 é o vagão Pet Friendly, o Bob. E o seu Pet também tem bilhete. Então, mesmo quando a passagem do Pet não tem o mesmo valor da passagem de uma pessoa, você tem que saber que do mesmo jeito ele vai ter um QR Code que você vai precisar validar na entrada da estação. Mesma coisa, criança de colo. Todo mundo que embarca no trem tem um QR Code, tem um bilhete para validar. Uma vez que você valida o seu bilhete, você não pode mais sair da estação. O trem viaja a uma velocidade de 25 km por hora. E se você viajar no seu mês de aniversário, você consegue pagar apenas uma taxa de R$ 20 para o momento que estou fazendo esse vídeo. Lembre-se de conferir sempre os valores atualizados no site que vai estar aqui na descrição do vídeo, porque isso pode mudar a qualquer hora. Isso é válido apenas para a categoria turística. Ah, e como é que eu vou saber qual que é o meu vagão? Na hora de embarque, durante cada embarque, fica um guia de turismo na frente de cada vagão com uma plaquinha com o número do vagão erguido para você conseguir identificar qual que é o seu vagão.
Cada vagão tem uma placa também do lado da porta com o número. Só que em horário de embarque, como geralmente as pessoas estão ali, param na frente, querem ver a manobra do trem e tal, às vezes não vai dar para você ver aquela plaquinha, mas mesmo assim é só identificar o guia que estiver com a plaquinha erguida, marcando o seu número de vagão, que você vai conseguir identificá-lo bem fácil. Outra curiosidade é que cada vagão tem o seu próprio banheiro, uma coisa que me perguntam muito. Posso levar bebida alcoólica no trem? Não. Se você estiver levando cooler, sacola, qualquer coisa com bebida alcoólica, isso vai no bagageiro, não vai junto com você no vagão. Posso ir retornar de trem? Pode, mas aí você vai pagar 2 passagens. Cada passagem é válida apenas para um trajeto. Tá, e se eu viajo de Curitiba até Morretes, eu tenho a opção de retornar de vão se eu quiser já pacote fechado. Mas se eu viajar de Morretes para Curitiba, eu tenho essa opção de vão? Não, não. Aí você retornaria para Morretes por conta própria. De Uber, de táxi ou de ônibus. Você vai chegar lá em Curitiba por volta das 18h45 até 19h30 no máximo. E lá em Curitiba é rodoferroviária. O que quer dizer isso? Que está a estação do trem colada, grudada, do lado da estação ferroviária. Então você consegue pegar ali tranquilamente. Acho que tem um ônibus 20, 20 e 30, se não me engano. Acho que falei tudo, mas mesmo assim, se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que com o maior prazer te respondo. Se gostou desse vídeo, se as informações foram úteis para você que quer fazer esse passeio, deixa o like que isso me ajuda muito como criadora e se inscreve para você não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.